Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Alisson Pedro e dando continuidade à nossa bateria de exercício, vamos continuar com determinação do domínio de uma função, ok? Então, se você é novo aqui no canal, ainda não assistiu o vídeo em que eu explico essas ideias, vai aparecer algum card aqui, você clica, vai ser direcionado, assista, vai ser importantíssimo para que você tenha um entendimento melhor para acompanhar essa aula, tá bom? Então, sem mais conversa, vem calcular. Muito bem, pessoal, vamos aqui para o nosso problema aqui, né, de determinação do domínio de uma função. Então veja, determine o domínio das funções abaixo. Percebo que nós temos aqui, né, quatro funções que devemos determinar o domínio. Antes de mais nada, eu quero que vocês saibam que domínio é condição de existência. O domínio é aquele valor que vai permitir com que uma fração possa existir. Também eu quero aqui formar no pensamento de vocês a seguinte ideia. Pensem que domínio é um problema. O domínio vai ser um problema que você vai ter que identificar. Então perceba aqui essas situações. Na primeira, na letra A, nós temos a seguinte situação. Deixa só eu separar aqui para fazer as nossas soluções. Então olha só, a primeira situação, a nossa função é essa, 5 dividido por x mais 4. Pessoal, nós temos aqui, nessa situação aqui, ó, uma fração. E qual é o problema de uma fração? É isso que a gente tem que pensar. Meu Deus, qual é o problema que a gente tem em uma fração? O denominador não pode ser zero, ok? Então, se você tem uma fração, esse denominador não pode ser igual a zero, porque não se pode dividir alguma coisa por zero. Tem que ter as partes para dividir, tá bom? Então, eu quero que vocês pensem no seguinte, olha só. Esse número aqui de baixo, ó, esse número, você vai dizer, mas isso é um número? Sim. Na hora que a gente fizer essa operação de x mais 4, esse x vai ter que ser um número. E quando a gente fizer essa soma, o resultado tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho que pensar no seguinte, essa soma, ou seja, olha só, vamos para a nossa condição de existência, que é o nosso domínio, tá bom? Essa soma de x mais 4 não pode ser zero, ou seja, olha só, tem que ser diferente de quê? De zero. Então aqui a gente vai resolver essa, digamos assim, essa equação. Não, a equação é a diferença. Então vai ficar da seguinte forma, repete o x, né, assim, ó, diferente, passa esse 4 para lá, vai menos 4. Pronto, galerinha, a gente já tem praticamente aqui o nosso domínio. A gente identificou o problema. O problema dessa função é que esse x não pode ser menos 4. Pegue o menos 4 e coloque aqui, então ficaria menos 4 mais 4 dá zero, ficaria 5 dividido por zero. Isso não pode. Então, o nosso domínio... Eu vou chegar aqui, ó, o nosso domínio serão o quê? Todos os valores que eu quiser para x, então tem que dizer assim, ó, qualquer valor de x pertencente aos reais, tal que esses valores, o x está representando os vários valores, tal que esse x tem que ser diferente de menos 4. Pronto, galerinha, determinei aqui o meu domínio, tá certo? Letra A, resolvido. Então, se tu tem uma fração, olha para o denominador, isso é um problema, tá bom? Vamos agora para a nossa letra B, tá certo? Nossa letra B, isso aqui foi a nossa letra A. Vamos para a nossa letra B. Letra B. A nossa letra B, a gente tem uma raiz quadrada. Eu quero aqui chamar a atenção para vocês o seguinte, a raiz quadrada ela tem um índice par. Veja quem é o índice. É o camarada que está aqui, ó. Raiz quadrada é porque o índice é 2. Se esse índice for um número par, eu quero que vocês pensem no seguinte, cara, isso aqui é uma fração? Não é uma fração. E qual é o problema no caso de uma raiz cujo o índice é um número par? O problema é o seguinte, esse cara que está aqui dentro, essa soma, não pode dar um número negativo. Ou seja, se eu fizer 2 vezes
x mais 6 não pode resultar, por exemplo, em menos 4, menos 1, menos 2. Não pode ser um número negativo. Porque raiz quadrada dentro dos números reais não tem um radicando negativo, é sempre positivo, sempre. Foi par, isso aqui poderia ser 4, 6, 8. Foi um número par, isso aqui não pode ser negativo. Se não pode ser negativo, a gente tem que pensar, uma raiz quadrada pode ser zero? Pode ter zero aqui? Pode, não existe a raiz quadrada de zero? Existe. Então, esse 2x mais 6, ele pode ser zero. Ele não está debaixo de uma fração. Ele pode ser maior do que zero? Pode. Esse número aqui, essa soma, pode dar um 10, um 5, um 16, não sei. Então, esse é o raciocínio, tá bom? Então, olha, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que 2... Vamos para a nossa condição de existência, tá bom? Ó, nossa condição de existência será o seguinte. Para que essa função exista, eu vou dizer que 2x mais 6 tem que ser maior ou no mínimo igual a zero. Só não pode ser menor do que zero, a nossa letra B, tá bom? Então, resolvendo aqui essa inequação, ficaria assim, ó, 2x é maior ou igual, vou passar esse mais 6 para lá, né? Vai menos 6. X é maior ou igual que menos 6 dividido por 2. Ora, x vai ser maior ou igual a 6 dividido por 2, 3 menos por mais, menos. Pronto, galerinha, eu tenho praticamente aqui o meu domínio formado. Vamos só formalizar o domínio, olha só. O meu domínio é qualquer valor que eu der para x, pertencente aos reais, tal que esse x, esse número, tem que ser maior ou no mínimo igual a menos 3. Veja, pegue o igual, pegue o menos 3, coloque aqui. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então ficaria raiz quadrada de 0. Existe a raiz quadrada de 0? Existe. Se eu pegar um número maior do que 4, vai dar maior do que menos 3, vai dar certo. Agora, se eu pegar um número menor do que menos 3 e jogar aqui dentro, e quando eu fizer as contas, esse resultado vai dar um número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo, ok? Respondida a letra B. Vamos agora para a nossa letra C, certo? Deixa eu só separar um pouquinho aqui. Letra C, vamos para lá. A letra C, nós temos duas situações. É uma fração? É. Então, se é uma fração, olha para o número de baixo. Ele já não pode ser igual a zero, ok? Então, eu vou dizer o seguinte, olha só. 2, condição de existência, né? Olha só. Nossa condição de existência serão duas. A primeira, 2x mais 8 tem que ser diferente de zero. Isso aqui não é uma raiz, tá bom? E em cima, aí você vai dizer, Ellison, em cima tem algum problema? Tem. Porque em cima eu tenho uma raiz quadrada. Olha aqui, ó. Ó, é um número par. O 2 é um número par, ó, é raiz quadrada. Então, eu também tenho outro problema. Esse x ao quadrado menos 16, ele não pode ser negativo. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Teve raiz quadrada ou raiz de índice par, que não esteja embaixo, você sempre faz isso, vai dar certo, tá bom? Então, resolvendo aqui, galerinha, vai ficar o seguinte, olha só. 2x vai ser diferente, passo 8 para lá, menos 8. X tem que ser diferente de menos 8 dividido por 2. Então, ó, o nosso x vai ser o quê? O nosso x, deixa eu só... X vai ser diferente de 8 por 2, 4 menos por mais, menos. Olha aqui, pessoal, nossa primeira situação. Agora vamos para a nossa segunda situação. Resolvendo aqui, ó, x ao quadrado é maior ou igual, passo 16 para lá, vai mais 16, x ao quadrado é maior ou igual, aliás, desculpa, vamos nos livrar desse quadrado, então ele vai como a raiz de 16, só que eu tenho que colocar mais ou menos, logo o x tem que ser maior ou igual do que o quê? Raiz de 16 é igual a 4. Então aqui
o nosso x tanto pode ser mais 4, como pode ser menos 4. Mas aí você vai ficar, peraí, Ellison, na primeira situação, o x tem que ser diferente de menos 4. Na segunda situação, a gente chega à conclusão que o x ele pode ser maior ou igual a 4 e menos 4. E aí, eu vou escolher o que para o meu domínio? Vai lá, pessoal, você tem que escolher o número que satisfaz os dois ao mesmo tempo, entendeu? Olha bem, o menos 4, ele não serve para colocar aqui. Mas aqui, ó, o igual, ó, ele já serve para ser colocado aqui. Então, ele não serve para aqui, então eu não vou escolher o menos 4. Agora, pega o número 4, coloque aqui, vai servir. Coloque o número 4 aqui, 2 vezes 4 dá 8, mais 8, 16. Ou seja, se eu colocar o 4 positivo, aqui não vai zerar. Então, pessoal, quem seria o nosso domínio aqui? Veja bem, nós temos essa situação aqui. Portanto, para saber quem a gente vai escolher, se é o mais 4 e o menos 4 ou não, é bom que a gente faça um intervalozinho aqui. Olha só, nossa primeira situação é essa, x diferente de menos 4. Então, ó, eu vou traçar aqui uma retazinha, tá certo? A reta real para minha primeira situação, certo? Ó. Então, eu vou colocar aqui o menos 4 aqui, ó, diferente. Se é diferente, pessoal, a gente coloca a bolinha aberta, menos 4. E em uma outra reta, a gente vai colocar o mais 4, tá bom? Vou colocar o mais 4 aqui, ó. Vou colocar a bolinha fechada porque tem esse igual, tá certo? Ó. Agora preste atenção numa coisa. Na primeira situação, e vamos colocar também aqui, ó, o menos 4, não é? Ó? O menos 4, ó. Primeira situação, tá? Vamos na primeira e aqui a segunda situação. Na primeira situação, a nossa resposta é qualquer valor que não seja menos 4, ou seja, eu posso ter números maiores do que menos 4 e menores do que menos 4, contanto que não seja o menos 4. Na segunda situação, a gente tem que ser sempre maior ou igual que mais ou menos 4. Então, vamos lá. Maior é para a direita, ó. A nossa resposta, pessoal, vai sair da interseção dessas duas situações. Então, vejam o seguinte aqui, eu vou repetir. O 4 com a bola aberta, você vai dizer, Ellison, mas por que você não vai pintar a bolinha do 4 aqui, do menos 4? Eu não vou pintar, pessoal, porque a primeira situação nos diz que tem que ser diferente de menos 4. Então, eu não posso colocar o menos 4, porque ele não serve para essa situação aqui, tá bom? Agora, se você prestar atenção, ó, vamos descer aqui, ó. Se você prestar atenção, a interseção é aquilo que ocorre ao mesmo tempo nas duas retas. Veja que nesse lado de cá, ocorre intervalo na parte de cima, mas na parte de baixo não tem intervalo. Já aqui no meio tem, ó, em cima e embaixo, então eu também vou colocar aqui. Aqui na parte para a direita também tem intervalo aqui em cima e intervalo aqui embaixo, então eu posso colocar aqui também. Aí você vai dizer o que, Ellison? E agora? O que é que eu faço? Bom, a nossa resposta, o nosso domínio, ele vai ser o seguinte, olha só. O nosso domínio serão qualquer valor de x pertencente aos reais, tal que esse nosso x, ó, tá vendo? Ó, a nossa resposta está aqui, ó. Vai ser todo número maior que menos 4. Qualquer número maior que menos 4 vai satisfazer a nossa situação. Então, x vai ser maior do que menos 4. Ellison, por que maior que menos 4? Porque não pode ser igual. Porque aqui não tem o igual? Não vai ser igual porque na outra situação eu não posso ter o x como sendo menos 4. Olha só, aqui não pode ser menos 4. Tá bom? Por isso que a gente faz um intervalozinho para enxergar melhor a situação. Portanto, o nosso domínio será qualquer valor para o x, contanto que seja maior do que o menos 4, não pegando o menos 4, ou seja, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, tá? Vai servir para a gente. Tá aqui a nossa solução, ok? Eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Essa letra D, ok? Espero que vocês aí tentem fazer. Então, nós temos já uma certa ideia de como fazê-lo, então tentem aí, ok? Qualquer coisa deixe nos comentários se você conseguiu, se não conseguiu,
tá? E aí a gente troca um feedback. Vamos para a segunda situação. Na segunda situação, nós temos aqui um gráfico, e nesse gráfico devemos determinar o domínio dessa função, ok? Para determinar o domínio de uma função no gráfico, galerinha, é muito tranquilo. Vocês vão ter que observar os extremos dessa função. Quais são os extremos? Os pontos laterais, finais dela, ok? Se você prestar atenção, para o lado esquerdo, o seu lado esquerdo, ela para aqui. No lado direito, ó, a função é o que está em vermelho, ó. Ela vai parar aqui. Observado esses dois extremos, vocês vão ter que fazer o quê? Agora olhar em relação ao x. Então preste atenção na situação aqui, ó. Se você olhar bem, esse extremo da função, esse último ponto da função, ele está ligado com quem no x? Com menos 5 sobre 2. Então vamos dizer assim, ó, o nosso domínio é qualquer valor de x pertencente aos reais, tal que... Agora veja, o nosso domínio sempre vai estar no lado x, ó. Ele vem aqui, ó, pá, 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 pá. Ó, tudo isso é o nosso domínio, onde tiver função, ó. Aí ele vai parar onde? Aqui, ó, no 6, ó. Então ele ainda vai mais um pouquinho até... Percebam o seguinte, está vendo essa bolinha feia? Então o nosso domínio está entre o menos 5 sobre 2 e entre o 6. Então eu já posso colocar aqui, ó, menos 5 sobre 2 e o 6. O nosso x está aqui. Agora veja, tudo que está para a direita é maior. Agora perceba que o nosso x, que é o que está em vermelho, a ondazinha em vermelho, ela é maior do que 5 meios. Então eu vou colocar aqui, ó, maior. Só que tem o seguinte, tá vendo essa bolinha fechada? Significa que a gente tem que colocar o igual. Ele está incluindo no domínio o menos 5 sobre 2. Vai até o 6? Não, porque olha, no outro extremo da nossa função em vermelho, para o 6 do x a bolinha está aberta. Significa que o 6 ele não vai entrar dentro dos domínios. Então, mas olha, o nosso domínio ele não passa de 6. Então ele é menor do que 6. Eu posso colocar o igual aqui? Não posso. Por que eu não posso? Porque eu tenho essa bolinha aberta, tá bom? Então, galerinha, tá aqui o nosso domínio determinado. Então, o nosso domínio seriam todos os valores de x, tal que esses valores têm que estar entre menos 5 meios e 6, ou seja, tem que ser maior ou igual a menos 5 meios e, ao mesmo tempo, menor do que 6, tá certo? E aí a questão está querendo também a imagem. A imagem eu já expliquei em outros vídeos que é o nosso valor do y ou do f de x. Portanto, novamente, olha para os extremos da função. Olha, esse extremo se liga com quem no y? Ó, com o 3. Ó, ele não passa, a nossa função, ó, ela não passa de 3, ou seja, ela não vai se ligar com o y aqui em cima, tá certo? Eu quero que vocês analisem essa ideia aí. Portanto, nossa imagem ela vai do menos 3, ó, aí desce, ó, vamos lá, e vem até aqui embaixo. Até aqui embaixo ela se liga com quem no y? Com o menos 2, ó, tá vendo? Ó? Então, nossa imagem ela não vem para aqui para baixo, ela só vem até o menos 2. Portanto, a nossa imagem, eu posso dizer que são todos os valores do y pertencentes aos reais, tal que esse nosso y ele está preso, ó. Ele está preso aqui, ó, entre o 3 e o menos 2. Então, o nosso y, ele está preso entre o 3 e o menos 2. Agora, vamos lá. Se está para baixo, é menor. Se está para cima, é maior. Então, veja que a nossa imagem, eu vou até colocar aqui também com uma outra cor para vocês diferenciarem. Observem que ele está para baixo do 3, ou seja, ele é menor do que o 3. Olha, então esse y aqui, ó, ele é menor do que o 3, tá bom? Se o y, ó, os valores do y é menor do que o 3, então vamos colocar aqui, ó, o sinal, ó. O sinal de menor, o bico aponta para o menor. Então, se o y é menor, então o bico vai apontar para ele. Então, o 3, o y, ó, ele está sendo menor do que o 3. Eu vou colocar o igual? Vou. Por quê? Olha a bolinha fechada para o 3. Tá vendo, ó? Bolinha fechada, tem o igual. Ao mesmo tempo, esses valores de y,
eles são maiores do que o menos 2. Ó, ele não vem para baixo, ele só vai até o menos 2. Então é menor do que 3, mas ao mesmo tempo esses valores do y, eles são maiores do que o menos 2. Então eu vou colocar aqui, ó, maior do que o menos 2. Ó. Deixa eu colocar o sinal do menos 2. Por que só maior? Olha a bolinha aberta para o menos 2. Tá vendo? Ó? Nesse extremo da função, a bola está aberta para o y. Para que y? Para o menos 2. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa ideia de determinar o domínio e a imagem de uma função. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos, isso é importantíssimo. E, sobretudo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, tá certo? E troca um feedback conosco, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.